Olha quem está chegando aí, meu querido, meu jovem, como é que está você? Tudo bem? Eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, o professor Rogério, formamos a equipe de Geografia, levando sempre o melhor para vocês. Meus queridos professores, minhas queridas professoras, sintam todos abraçados. Portanto, nós iremos agora fazer aquela revisão top da aula que nós tivemos, 39.1, com a aula 39.2, na qual nós iremos falar da população pelo mundo. E claro, quando nós falamos de população pelo mundo, nós podemos falar de população absoluta, por sinal, a maior parte está na Ásia. Nós podemos falar de população relativa, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Nós podemos falar da população economicamente ativa, que é a PEA. Podemos falar de população econômica inativa. Podemos falar de estrutura da população de jovens, adultos e idosos. Portanto, nós podemos falar de várias maneiras. E estamos aqui, claro, para levar até vocês justamente essa diferenciação. Por exemplo, quando nós falamos de população economicamente ativa, nós temos 3 setores econômicos, fica ligado, que é o setor primário, que está relacionado a atividades do campo, o setor secundário, que está relacionado à transformação, que é a indústria, construção civil, e o setor terciário, que é o comércio e os serviços. Lembrando para vocês que hoje, quando nós falamos de economia moderna, nesse mundo que nós estamos vivendo, você esteja no campo, você esteja na cidade, os setores estão interligados. Mas o setor que ocupa a maior quantidade de mão de obra é o setor terciário. Portanto, nós falamos que a maior parte dos países hoje tem uma economia terciária. E quando você vai prestar serviço para uma outra empresa, é terceirização. Isso é uma consequência do mercado de trabalho dentro do toyotismo. Toyotismo é uma palavra que você apresenta também em sociologia. Você tem fordismo, taylorismo, toyotismo. Portanto, é uma nova maneira de produzir. E essa produção, quando nós falamos dentro disso aí, nós temos um diferencial, porque nós temos 2 tipos de países. Países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Só que um detalhe, esses países desenvolvidos também podem ser chamados de países ricos. Os países não desenvolvidos podem ser chamados de países pobres. Só que dentro dos países pobres nós temos uma outra divisão. Os países emergentes, como é o caso do Brasil. São países que tiveram um processo de industrialização pós-Segunda Guerra Mundial. Brasil, Argentina, Chile, México, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, África do Sul, Malásia, Indonésia, China recentemente. Esses países todos que eu me referi agora, junto com os países ricos, a maior parte da população economicamente ativa está trabalhando no setor terciário, tá? Ok? Setor terciário. Setor terciário da economia, tá? É o setor do qual nós iremos falar que esse setor está relacionado com o crescimento econômico. E esse crescimento econômico vem justamente com a modernização. E aí, claro, diante disso, a maior parte da população mundial vão estar habitando as cidades. Hoje, a maior parte da população mundial moram nas cidades. Mesmo você observando o mapa mundi, que está aparecendo aí para vocês, observando quais os países mais populosos do mundo, quais as regiões que estão mais concentradas a população, essas regiões é onde você tem industrialização. Professor, mas e a Índia e a China? A Índia e a China são 2 casos à parte, porque Índia e China, os 2 têm quase 3 bilhões de habitantes. Tá? A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a Índia tem quase isso. Tá? Portanto, só os dois aí têm aproximadamente 2,6 bilhões de
habitantes. Por isso que eles aparecem aí como vermelhinho, porque lá eles têm uma grande densidade demográfica, ou seja, uma grande população absoluta. Observa aí que a Ásia tem 60% da população mundial, a África tem 14,9%, tá? O continente americano tem 13,5%, a Europa tem 10,9%, a Oceania tem 0,5%, ou seja, você já percebe que a maior parte da população do mundo está concentrada no continente asiático. Em segundo lugar, vem o continente africano. Tá? E aí, se você pega por países, a maior população absoluta do mundo é da China, segundo é da Índia, e aí vai tendo uma classificação, tá? Isso aí não precisa ficar memorizando, ok? Se você passa para a densidade demográfica, que nós já vimos, isso é habitantes por quilômetro quadrado, você vai observar que China e Índia são países que têm grande densidade demográfica. O Brasil, os Estados Unidos, como você pode perceber pela cor, nós estamos falando de um mapa mundi, tá? Esse mapa, quando analisa por cor, é chamado de ipsométrico, mapa ipsométrico. Portanto, aí nós temos uma baixa densidade demográfica no Brasil e nos Estados Unidos. O que é que significa isso? Se você pega a população do Brasil e vai dividir em relação à China, a China tem 6 vezes a população do Brasil. E a nossa área é quase o tamanho de uma China. Portanto, nós temos uma população absoluta grande, mas devido à nossa área, nós temos uma baixa densidade demográfica. Fique atento a isso, tá? Portanto, isso leva em consideração também que esse mundo, tá, tem hoje uma aculturação muito grande. Por quê? Nós estamos vivendo um período chamado de globalização, que ficou fácil as migrações de uma região para outra. Claro que isso começou com o processo de colonização, como é aqui no nosso país, o Brasil, vieram os europeus, trouxeram os africanos, e aqui já tinha os índios, portanto, houve uma aculturação. E aí, gente, é muito importante respeitar a cultura do próximo, tá? Isso é bastante importante, esse respeito, porque cada um tem uma cultura diferente. O caso nosso aqui do estado de Rondônia, nós temos pessoas de várias partes do Brasil. E como nós temos pessoas de várias partes do Brasil, nós temos uma aculturação, tá? Isso ocorre também pelo mundo afora, ok? Mas agora eu deixei vocês com seus professores, com seus coleguinhas, para fazer aquela atividade que eu volto em 1 minuto. 10 minutinhos eu estou de volta. Já cheguei! Olha quanto tempo, os 10 minutos passaram rápido, não foi? E aí, dificuldade em fazer os exercícios? Espero que não. Exercícios de geografia, vocês já perceberam que é muito fácil. Humanas é fácil, tá? Na época em que eu fiz o ensino médio, faz tempo pra caramba, né? A geografia tinha muita decoreba, hoje não, tá? Seus professores aí são jovens, tá? Quando a gente é jovem, muitas vezes a matéria está um pouco já passando por um processo de decomposição. Olha só, estou decompondo. Ah, professor, você está decompondo? Não. Brincadeira, tá? Brincadeira, tá? Mas o nosso cérebro está 100%. Portanto, a geografia hoje não é mais decoreba. A geografia hoje é interpretação. Veja a primeira questão que nós temos aí, ó. Vamos aqui comigo no quadro, tá? A desregulamentação que aumenta o mercado de trabalho brasileiro faz crescer um fenômeno econômico que vem sendo bastante estudado pela geografia humana e econômica. Como esse fenômeno prolifera em pequenas empresas sem funcionários, com vínculo empregatício, que prestam serviço. Portanto, falou de serviço, está falando de setor terciário. E quando eu vou prestar um serviço para uma outra empresa, eu posso muito bem estar vendendo o meu serviço. Portanto, eu estou falando de quê? Desqualificação profissional não tem nada a ver. Crescimento do setor binário, não falei disso.
desregulamentação terciária da população inativa, esse é inativo não trabalha em nenhum setor, globalização do setor secundário. Não, eu estou falando da expansão do setor terciário, portanto, da terceirização, ok? Lembre, quando eu falo de setor terciário, no setor terciário, você não pode confundir setor terciário, setor terciário com terceirização. 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 Terceirização é prestar serviço para outras empresas, ok? Isso pode ser legal. Questão número 2. Analise a tabela a seguir, que apresenta as maiores concentrações urbanas em 1970 e uma projeção situada para 2015. Ou seja, já até passou, mas veja só. Tóquio, já tem um país, Japão, Ásia, Estados Unidos, China. Eu vou fazer o seguinte, vamos comparando. Aqui eu tinha Japão, aqui vem quem? Índia. Aqui eu tenho Estados Unidos, aqui Japão. Aqui eu tenho China, aqui eu tenho Nigéria. Japão, Bangladesh, que é na Ásia também. México, Brasil. Inglaterra, Paquistão. França, aqui México. Argentina, Nova Delhi. Estados Unidos, China, Indonésia. Resumindo, o que é que nós temos aqui? Índia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Índia, Indonésia. Todos esses são países que estão na Ásia. Nigéria é na África. Tem mais aqui da África? Não. Vamos ver o que é que está por frente. O que é que nós temos aí? Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas em sua maioria em países ricos. Não, está fora. Países pobres. Tá? Como assim, professor Arimateia? Índia é industrializado, mas é pobre. Japão é rico. Nigéria é pobre. Bangladesh é pobre. Brasil é pobre. Paquistão é pobre. México é pobre. Índia é pobre. Estados Unidos é rico. Somente 2. Portanto, a letra A está fora. B. Em 1970, as maiores concentrações urbanas localizadas em países periféricos. Volta lá na tabela. Japão, rico. Estados Unidos, rico. Japão, rico. Inglaterra, rico. França, rico. Estados Unidos, rico. Portanto, era em países ricos. Está fora. Elimina a B. C. Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas em países periféricos da África e Ásia, o que poderá agravar problemas com habitação, transporte e saneamento básico. Está corretíssimo. Comparando os dados de 70 com a projeção de 2015, verifica acelerado crescimento do número de concentrações urbanas nos países periféricos, o que indica a melhoria de condições de vida. Não melhorou, piorou. Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas em países centrais, que é a mesma coisa de ricos. Portanto, resposta à letra C, sem precisar memorizar. Enem 2012, na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem social, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada. Em tudo isso reflete-se a miúdo apenas o alto entendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos. Pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança a secessão pela qual a minoria discriminada
obteria a igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial, num tipo de independência nacional. B. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e forma de vida, em torno da coesão de uma cultura política nacional. C. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem a um debate público, ciente que estarão vinculados à coesão de melhor argumento. Tem tudo para ser essa letra C. Tá? D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens, em nome da Forest aqui. Desaparecimento de qualquer limitação, não desaparece. Portanto, vamos ver. Resposta à letra C. Coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, ciente de que estarão vinculados à coesão do melhor argumento. Tá? Questão número 4. Leia com atenção os textos propostos. 1. Além da biodiversidade, não se pode deixar de lado a diversidade cultural, uma das grandes riquezas da humanidade e motor das futuras mudanças que possibilitarão outro diálogo com o mundo natural. É a diversidade cultural que permite o surgimento de novas expressões artísticas e de diferentes maneiras de se relacionar com a vida, seu sentido mais amplo. É ela que permite a apreciação e aceitar o estranho, o diferente com seus conhecimentos e suas virtudes, bem como com seus defeitos e fraquezas. Essa aceitação do outro pode apaziguar conflito cuja origem são as tradições e os elementos de identidade de um grupo. 2. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são. I love you, alô John, só pode ser conversa de telefone. Isso é de Noel Rosa. Tá? Analise o texto 1 e a canção descrita no texto 2. Depois, escreva um texto procurando relacionar a ideia da diversidade cultural expressa pelo autor do texto 1 com a que aparece na canção de Noel Rosa. Leve em conta no seu texto os assuntos abordados na aula. Meus queridos, vem aqui comigo. Meus queridos jovens, fica tranquilo com relação à cultura. Ok? Você pode escrever o seu texto de acordo com o que você entendeu. Pode pesquisar no Google, que é cultura. Ok? Pode pegar a base de história, de sociologia. Aqui nós estamos falando de humanas, não é um texto pronto. Portanto, fica a seu critério. Muito bem? Muito obrigado, que o grande arquiteto do universo abençoe cada um de vocês. Até o próximo encontro.